Barcelona prepara proposta para tentar a contratação em definitivo em janeiro de Endrick ou Vitor Roque. O vídeo de hoje do canal da Nicola vai trazer detalhes dessa história e vai falar também sobre Pablo Maia. O que há de verdade na possibilidade de o volante São Paulino ir parar no Bahia com a ajuda do Grupo City. Te atualizo também sobre o futuro do Maicon. Ele fica no Corinthians para a próxima temporada. Tudo sobre Cuca, que vive uma fase péssima à frente do Atlético Mineiro. Falo sobre o contraste dos clubes do Rio de Janeiro, as últimas do mercado, bastidores e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bem bacana ter vocês por aqui. Antes de começar, dois rápidos pedidos para assistirem ao vídeo até o fim, se curtirem, deixarem like, o outro para se inscrever, apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se, combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Betano, casa de apostas esportivas, que é a patrocinadora master do Fluminense e do Atlético Mineiro, e nessa quinta tem dois jogos legais para você apostar na Série B. O primeiro com o Super Odds, confronto do Tombense contra o Novo Horizontino, o segundo absolutamente decisivo. Vasco e Londrina em São Januário, vitória do Vasco pagando 1,60, o empate pagando 3,45, se der Londrina você fatura R$ 6,40 para cada real apostado. E que tal já começar a pensar na aposta no sábado, quando acontece a final da Sul-Americana? Tem São Paulo e Independiente Del Valle, vitória do Tricolor paga 1,82 e o empate paga 3,65 e a vitória do time equatoriano pagando 4,40. Minha sugestão para esse jogo é de ambos marcam, imaginando que o São Paulo e o Independiente Del Valle façam gols, pagando R$ 1,98. Você não vai ficar fora dessa, né? Para se cadastrar na Betano é super simples, pega agora mesmo o link que eu vou deixar no comentário fixo e vai se dar super bem por lá. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é de que o Palmeiras, depois da vitória por 1-0 contra o Atlético Mineiro em pleno Mineirão, aumentou para 94% a chance de título, de acordo com o matemático Tristão Garcia. O Verdão aparece com 94%, o Fluminense é o segundo com apenas 3%, o Internacional tem 2% de chance de título e o Corinthians fecha essa conta com apenas 1%. Outra informação importante: Palmeiras é, até esse momento, dono da melhor campanha da história do Campeonato Brasileiro por pontos corridos na condição de visitante na atual temporada. Palmeiras tem 14 jogos com 8 vitórias, 6 empates, nenhuma derrota. 71% de aproveitamento, são 19 gols marcados e 8 gols sofridos. Mudando de assunto, mas ainda no giro de notícias, contar que o Cruzeiro também ficou muito perto da conquista do título do Campeonato Brasileiro da Série B, vitória por 4-1 contra a Ponte Preta em Campinas. Com o resultado, o Cruzeiro foi para 71 pontos e pode se sagrar campeão já na próxima sexta-feira, desde que o Grêmio perca seu jogo para o Sampaio Corrêa fora de casa, assim como o Bahia também tem de perder para Chapecoense em Chapecó. Nesse caso, já na sexta-feira, o time de Paulo Pesolano se sagraria campeão com 6 rodadas de antecedência. Para completar o giro de notícias, contar que o Sport venceu o clássico contra o Náutico de virada 2-1 e encostou no Vasco, colocando ainda mais pressão no time de São Januário. O Vasco hoje tem 48 pontos contra 46 do Sport e 45 do Londrina. Essa briga pela quarta vaga na Série A vai pegar fogo na reta final da segundona. Quero contar ainda que o Corinthians venceu o Atlético Goianiense por 2-1 com gols de Roger Guedes e Yuri Alberto. Isso certamente você já sabe. A curiosidade vem agora. Eduardo Batista, o técnico do Dragão, fez seu 8º jogo na Neoquímica Arena com 8 derrotas. 0% de aproveitamento. O Eduardo já esteve lá na Neoquímica Arena com Palmeiras, Sport em 3 oportunidades, Ponte Preta, Mirassol, Juventude e agora o Atlético Goianiense. Bora falar sobre o contraste dos times do Rio de Janeiro, o mais badalado de todos. O Flamengo não vive um momento legal no Campeonato Nacional, enquanto o Fluminense e Botafogo seguem subindo. O Flamengo perdeu por 3-2 de virada para o Fortaleza no Castelão, e é bem verdade, com uma série de desfalques. Fortaleza abre o placar, o Gabigol vira com 2 gols e no finalzinho, com mais uma falha do goleiro Santos, o Flamengo saiu de novo derrotado. Sequência rubro-negra ruim, o time já é o 5º colocado, foi ultrapassado pelo Corinthians e aparece 15 pontos atrás do Palmeiras até outro dia, e eu mesmo colocava o Flamengo como o único postulante ao título além do Verdão.
Só para completar, é a segunda derrota seguida do Flamengo. No Campeonato Brasileiro já são 4 jogos sem vencer. Os empates com Ceará e Goiás, as derrotas para Fluminense e Fortaleza. Se o Flamengo vai mal, o Fluminense vai bem. O tricolor fez 4-0 no Juventude no Maracanã nessa quarta-feira, retomou o segundo lugar na classificação geral, ultrapassando o Internacional e hoje aparece 9 pontos atrás do Verdão. Já são 3 vitórias consecutivas e Fernando Diniz vai terminar a temporada em alta. Em relação ao Botafogo, outro que venceu nessa quarta-feira, 1-0 em cima do Goiás, fora de casa. O Goiás que tem tirado pontos de vários times na parte de cima da tabela. Jogo e confronto importante de times na metade da tabela. O Botafogo, com os 3 pontos, pulou para o 9º lugar, 37 pontos conquistados, só 2 atrás do América, que hoje fecharia um G8. É real a chance de o Botafogo brigar por vaga em Libertadores da América, especialmente por causa da evolução do time de Luiz Castro nas últimas rodadas. São 3 vitórias nos últimos 4 jogos, vitórias contra Fortaleza, Curitiba e Goiás, além do empate contra o Coelho. Agora, de curiosidade, no vídeo de hoje do canal do Nicola, quero te falar a respeito de mulheres presidentes de clubes de futebol no Brasil. Logo de cara você deve ter pensado na Leila Pereira, certo? Pois bem, a presidente do Palmeiras chegou a afirmar nas últimas horas que é alvo de várias das críticas que recebe por ser uma mulher. E é algo bastante incomum no futebol brasileiro, talvez ela nem saiba da existência de outras. Mas nesse momento a gente tem mais 2 mulheres à frente de clubes nacionais. Uma delas, a Maria José Vieira, que é presidente do Atlético Cearense, time que recentemente chegou a subir para a Série C do Campeonato Brasileiro. Esse acesso havia acontecido em 2021 e olha que pouca gente dava moral ao Atlético Cearense. Para a infelicidade do torcedor local, o time acabou rebaixado na Série C desse ano, terminou com a 17ª colocação entre os 20 times. Os 4 últimos, você sabe, são rebaixados e o Atlético Cearense vai ter de jogar a 4ª divisão na temporada que vem. A outra mulher que preside um clube é a Graciete Maues. Está no seu 2º mandato à frente do Tunaluso, que vai conseguindo, com muita dificuldade, gradativamente melhorias. E eu torço para que cada vez mais mulheres competentes estejam à frente de clubes de futebol, não só na condição de presidente, mas de diretoras executivas, de eventualmente técnicas. O importante é que a gente tenha gente capacitada, independentemente do sexo. Você concorda? Usa o espaço para comentários para deixar a sua opinião. E o Atlético Mineiro em que crise, mais uma derrota agora para o Palmeiras em casa por 1-0. Nos últimos 6 jogos o Galo só conseguiu vencer 1. E o que mais chama atenção vem agora. O Atlético, que sempre foi muito forte, como mandante emplacou uma sequência de 7 partidas sem vencer dentro de casa. São 3 empates e 4 derrotas. Time estacionado no 7º lugar, correndo o risco de não poder disputar a Libertadores da América da próxima temporada. A chance de jogar na fase de grupos da Libertadores parece cada vez mais distante. Os números do Cuca desde que foi contratado são horrorosos. Em 11 partidas, só 2 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. A grande pergunta que o torcedor tem se feito é se o Cuca não pode pedir demissão. E ele foi questionado durante a entrevista coletiva nessa quarta e respondeu o seguinte, abre aspas, "E eu não largo o barco não, vou ficar até o fim da temporada, aí pro ano que vem depois a gente conversa." Depois de responder dessa maneira, o Cuca lembrou de uma declaração recente do Ricardo Guimarães, que é um dos mecenas do Atlético, lembrando que a possibilidade de uma SAF no Galo poderia fazer ou causar mudanças, inclusive, na comissão técnica. Mas o que o Cuca tem batido na tecla é de que se acertou para ficar no Galo e vai terminar a temporada de 2022 já sabendo de todos os prejuízos. Ele inclusive lembrou que era cotado para dirigir a seleção brasileira na vaga do Tite e essa possibilidade está completamente descartada exatamente pelo péssimo trabalho. A curiosidade é a frase que ele usou para exemplificar esse caso. Cuca disse algo como, se eu tinha chance de chegar à seleção foi graças ao que esses jogadores fizeram na temporada passada e agora é graças a esses jogadores que eu também tô fora, mas a gente tá tudo junto. Ele lembrou que o Hulk era um dos cotados para jogar a Copa do Mundo, também acabou perdendo essa oportunidade pelo péssimo momento no Atlético. Queria saber a sua opinião sobre o Galo, o que acontece? Cuca merece demissão? Você faria uma limpa no elenco? Use o espaço para comentários e diga tudo o que você pensa. Bora de notícia exclusiva. Nas últimas lives aqui no canal do Nicola, vários de vocês têm perguntado se Pablo Maia, volante que pertence ao São Paulo, poderia pintar como reforço do Bahia na próxima temporada, já levando em consideração que o Bahia vai ter o apoio financeiro do Grupo City e a partir daí vai ser bem mais agressivo no mercado de transferências.
Antes de trazer a resposta de um dos representantes do Pablo Maia, só deixa eu te dar uma atualizada sobre a situação do atleta, que renovou recentemente seu contrato. O vínculo só termina em dezembro de 2024. Multa rescisória para o exterior é de 50 milhões de euros. A multa em território nacional é de 100 milhões de reais. São Paulo não pensa em negociar o Pablo Maia com clubes brasileiros, embora tope negociá-lo com times de fora por algo na casa dos 10 milhões de euros. Na atual temporada, o Pablo Maia já soma 51 partidas, 2 gols e 1 assistência. Foi cobiçado recentemente pelo Benfica de Portugal, pelo Ajax da Holanda e pelo Nottingham Forest da Inglaterra. Sobre a possibilidade de se mudar para o Bahia, perguntei para o Júnior Pedroso, que é o representante dele, e a resposta foi a seguinte, abre aspas, não tem fundamento esse boato do Pablo Maia no Bahia, fecha aspas. Agora com mais uma informação quente e exclusiva, Deco, que é representante do Barcelona desde a temporada passada, virá ao Brasil em janeiro para tentar um centroavante para o Barcelona. São 2 alvos já aprovados pela diretoria e pela comissão técnica. Vitor Roque, atacante de 17 anos de idade, que pertence ao Atlético Paranaense, e Endrick, centroavante do Palmeiras, de apenas 16 anos. Tanto para um quanto para outro, a proposta do Barcelona será a mesma, até 35 milhões de euros, que hoje equivalem a 182 milhões de reais. Importante lembrar que o Barcelona só vai contratar um desses 2 jogadores, ambos foram aprovados pela comissão técnica do Barça. Como é que deve funcionar essa negociação? O Deco vai procurar certamente daqui até o fim da temporada os dirigentes de Palmeiras e Atlético Paranaense para saber as condições do negócio e de forma simultânea abrir conversas com os representantes dos jogadores. O Endrick é um pouco mais novo, tem 16 anos de idade, completou agora na metade do ano. Já o Vitor Roque faz 18 em fevereiro do ano que vem, até por isso ele leva uma vantagem. O Barcelona, caso contrate o centroavante do Atlético Paranaense, já vai poder utilizá-lo em 2023. No caso do palmeirense, para que o Endrick pudesse ser utilizado pelo Barcelona, haveria necessidade, por exemplo, de empregar a família no clube, alguma coisa nesse sentido. Você sabe que a legislação brasileira impede que atletas com menos de 18 anos sejam negociados com times de fora. Para completar, queria te contar que a multa rescisória do Endrick com o Palmeiras é de 40 milhões de euros, já a do Vitor Roque com o Furacão é de 100 milhões de euros. Esses valores servem apenas como parâmetro. O Palmeiras tem 70% do valor de uma negociação envolvendo o Endrick, o Atlético fica com 100%. O Atlético recentemente, alguns meses atrás, desembolsou 24 milhões de reais, pagando a multa rescisória para tirar o Vitor Roque do Cruzeiro. Para fechar de vez, Endrick ainda não estreou no time principal do Palmeiras, foi relacionado pelo segundo jogo, diante do Atlético Mineiro, não saiu do banco de reservas, enquanto o Vitor Roque já acumula 37 partidas como profissional, são 12 gols e 3 assistências. Bora fechar o vídeo para te ajudar a entender qual será o futuro do volante Maicon, que pertence ao Shakhtar Donetsk, que está emprestado ao Corinthians até dezembro. Se você não sabe, o Maicon está ausente dos últimos jogos do Timão, enquanto se recupera de uma lesão bem mais grave daquilo que se imaginava. A tendência é que ele reapareça no time contra o Cuiabá. Sobre o futuro, contrato de empréstimo termina em dezembro. Recentemente, o presidente do Timão, Duílio Monteiro Alves, falou sobre o tema e disse o seguinte, abre aspas, terminando o ano, vamos ver se existe a vontade do jogador. Queremos que ele permaneça comprando-o ou tentando um novo empréstimo com o Shakhtar, fecha aspas. Fui consultar uma pessoa próxima do Maicon e já ouvi logo de cara que não há a mínima chance de o Shakhtar reemprestá-lo. Time ucraniano com enormes problemas financeiros por conta de todos os conflitos que envolvem a Ucrânia e a Rússia, decidiu que vai vendê-lo. E a pedida certamente será superior aos 6 milhões e meio de euros investidos quando da contratação do Maicon junto ao próprio Corinthians. Esse valor praticamente inviabiliza a permanência do Maicon em definitivo. Para piorar, o volante tem sido alvo de várias especulações fora do país. Times de Portugal, da Itália e da Inglaterra já sondaram o Shakhtar, prometendo uma proposta para janeiro. Diante desse cenário, é pequena a chance de o Maicon permanecer para 2023. Para a sorte do Corinthians, Duqueiroz e Fausto Vera têm conseguido formar uma dupla legal. Só para completar, ainda há um outro probleminha grande em relação à permanência do Maicon para 2023. Quando ele topa deixar o Shakhtar para jogar no Corinthians, ele abre mão de cerca de 60% dos vencimentos. Ou seja, ele ganha no Timão menos da metade na comparação com os tempos de Shakhtar.
E ele abriu essa exceção porque entendia que precisava jogar, precisava ter uma sequência e o Corinthians lhe abriria as portas. Diante desse cenário, de pedida alta para a compra dos direitos econômicos e da necessidade de pagar um salário maior, vai ser preciso uma enorme reviravolta para que o Maicon permaneça no Parque São Jorge em 2023. Bom, pessoal, não é essas as informações que eu queria dividir com vocês nessa quinta. Quem curtiu o vídeo deixa like, se inscreve no canal. A gente se encontra à tarde com mais informações e à noite com o programa do Nicola. Abraço, tchau!